Olá, amigos, estamos aqui no estúdio da TV Livre para mais uma vez nós estarmos tratando de assuntos de relevância, de informação para melhorar a nossa vida, a vida da nossa cidade, a vida da nossa região e, por que não, do nosso país. Hoje, o Pod Livre tem um convidado muito especial, um convidado que de todas as lavras da nossa cidade, de todas as joias que nós temos um prazer e um cuidado e uma honra muito grande de estar trazendo ao público uma pessoa que tem se dedicado durante toda a trajetória da sua vida em procurar melhorar todo lugar onde ele passa. Ele tem um foco, ele tem uma meta e ele tem uma missão. E a missão dele é exatamente isso, é procurar entregar um ambiente muito melhor do que quando ele chegou. Hoje o Pod Livre conversa com Paulo Cardia, atualmente presidente da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Tietê. Paulo, seja muito bem-vindo ao programa, uma honra estar aqui, podendo contar com a sua presença e principalmente conhecendo um pouco mais da sua pessoa e do seu trabalho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é uma honra, né, receber esse convite seu. Estou aqui à disposição para a gente conversar e contar um pouquinho da nossa trajetória e do nosso trabalho. A gente estava conversando um pouco aqui antes do programa começar, e como tudo é ao vivo, e tudo é simples, e tudo é dentro das nossas possibilidades, e eu acabei até engasgando, então, por isso que eu estou com essa voz, mas vamos ajustar até o final do programa. Mas a gente estava conversando a respeito de quantas oportunidades que a vida nos dá, e que muitas vezes nós não temos a condição de registrar aquele momento. Muitas lições, muitos ensinamentos que a gente acaba tendo, e é aquele momento e se perdeu, e passou. Quem viu, viu, quem não viu, não vê mais. E quando a gente faz esse programa, e nós convidamos as pessoas que nós convidamos, nós temos um objetivo, porque nós sabemos que ela tem material, ela tem conteúdo de relevância, e conteúdo que pode ajudar a formar o cidadão, pode ajudar a formar o ambiente onde nós estamos. E hoje não vai ser diferente. Por quê? Porque o nosso entrevistado, o Paulo, ele tem uma trajetória, um histórico como pessoa e como profissional brilhante. Eu longe que o relacionamento que eu tenho com ele não é próximo. Eu acompanho o trabalho que ele tem conduzido na nossa cidade, na Santa Casa de Tietê, que é de domínio público, a população está sempre vendo a atuação, a performance dele e da equipe dele, que ele faz muita questão de frisar isso, e depois ele vai contar uma frase que ele usa, que ele é da área têxtil, ele falou para mim, eu achei fantástico, e é muito legal isso daí, e vai passar esse apontamento para vocês. Então, vocês prestem atenção que ele vai fazer essa chamada aí para vocês. Mas, Paulo, você sabe que a gente, como nós falamos, nós não conseguimos fazer nada sozinho. Sim. Nós precisamos de gente para ajudar, cada um com o seu pedacinho, com a sua energia contribuindo. E eu tenho que relevar, mais uma vez, o nosso agradecimento a essas duas empresas que sempre estão conosco. E que eu comentei com você até, Alex e Vinícius, e o Alex me perguntou, Jorge, até quando vai o Pod Livre, né? E eu falei, vai até quando Deus nos deixar, Deus nos permitir. Mas por que você está falando? Não, ele falou, não, porque eu quero continuar com vocês, para a gente poder levar essa mensagem positiva para as pessoas. Então, Alex e Vinícius e toda a equipe lá da Megamax e do Ike-Fome, fica registrado mais uma vez aqui o nosso agradecimento pela consideração que vocês têm conosco. Então, dito isso, agora nós vamos começar a conversar um pouco com o nosso entrevistado.
Paulo, a outra vez que você esteve aqui, nós falamos praticamente 100% do programa da Santa Casa. Foi praticamente isso aí, toda a duração do programa. E hoje eu vou pedir uma gentileza para você, porque as pessoas conhecem você, sabe a sua atuação, o seu trabalho, onde você está lotado atualmente, mas muita gente não conhece o Paulo Cardia. O Paulo pai, o Paulo profissional, o Paulo cidadão, o Paulo técnico. Então, antes da gente falar da Santa Casa, eu queria pedir para você contar um pouco para o nosso público quem é Paulo Cardia. Bom, eu sempre agradeço a Deus da vida que eu tive, de ter nascido de uma família bem humilde, pobre, porque isso me possibilitou trabalhar desde menino. E em lugares bons de trabalho, conhecer muitas pessoas, aprender muito com elas. E tudo começou aqui nessa Rua do Comércio. Só pedir uma gentileza para você. Eu quero fazer uma interrupção que presta bem atenção no que o Paulo falou. Eu quero agradecer a Deus por eu ter nascido numa família pobre. Você consegue imaginar, você consegue entender a extensão, a grandiosidade do que ele falou? Não é nascer numa família rica. Eu tive a oportunidade de nascer numa família pobre e prosperar. Vê que legal isso aí. Desculpa, mas... Imagina. E isso aí para mim é uma bênção, porque eu comecei a trabalhar cedo, fui aprendendo muitas coisas, sempre fui muito ambicioso, curioso, queria dominar tudo que eu estava por perto, conhecer as técnicas, né? E tive uma bênção que com 14 para 15 anos, a minha irmã com meu cunhado, Benito Rosite, eles me convidaram para morar em São Bernardo, na casa deles. Na mesma hora aceitei e fui embora. E no primeiro dia de São Bernardo eu já tinha um emprego arrumado, já arrumei um emprego, andando sozinho para a rua, já arrumei. Com esse dinheiro eu já pagava a minha escola, e justamente nessa escola que eu estudava junto com o Bruno Biagione, aqui de Tietê. Poxa vida. E trabalhávamos juntos na mesma empresa, que era a Brastemp. Que legal. A fábrica da Brastemp, São Que Bernardo. ano isso? 67. 67. 67. Tá. E eu comecei ali como um garoto, né? O nome da minha função era mensageiro. Então, eu brinco com meus netos que eu era o e-mail da época. Não tinha e-mail, não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada. Então, eu era o e-mail. Eu andava pela fábrica inteira levando as informações de uma área para outra. Tinham 2.500 empregados. Tá? Era o correio. Era o correio. E andava muito, e sempre rápido, eu nunca andei devagar, sempre rápido. E fazendo relacionamento, como bom tietense. E todos os departamentos que eu entrava, eu tinha que levar algum gráfico, relatório de uma área para outra. Eu não queria levar, eu queria entender o que eu estava levando. E os engenheiros, os gerentes, me explicavam, eles tinham paciência, me explicavam o que era aquilo lá, o que controlava aquele gráfico e tal. E eles perceberam do meu interesse. E não demorou 6 meses, o chefe da engenharia falou: "Ô, Paulinho, você não conhece algum menino que quer vir trabalhar comigo aqui na engenharia, né?" Eu falei: "Conheço, sou eu mesmo." Né? E daí, lógico, ele já sabia que ia me convidar. Já tinha falado, inclusive, com a minha chefe e tal. E daí, quando eu cheguei lá, ela falou: "Não, já estou sabendo, só vamos treinar um outro garoto no seu lugar e você vai." E entrei na área de engenharia, e ali tinha muitos engenheiros do mundo todo. Tinha russo, japonês, chinês, Legal. o que você imaginar. E uma área muito grande, e muitos projetistas, desenhistas. E para mim, abriu um mundo na minha frente. E eu comecei a seguir o caminho deles. E fui fazendo meu trabalho na área de engenharia. Tanto que fui fazendo cursos, mais cursos. Formei pela Universidade de São Paulo em mecânica. Você é engenheiro mecânico? Mecânico.
Em seguida eu fiz administração de empresa, porque a empresa que eu já estava, já não era mais a Brastemp, precisava de um curso de administração para ocupar a gerência. E fui, assim, fazendo minha carreira, sempre acreditando muito no meu trabalho. Nunca tive medo de crise, de nada. Cheguei a pedir demissão de emprego que eu trabalhava, ganhando bem, para ir no outro ganhando menos, para fazer o que eu queria, tecnicamente. Porque lá onde eu estava, chegou no topo e não dava para aprender coisa numa outra empresa. Para montar uma equipe boa. O que eu tenho que trabalhar com RH? Como é que eu tenho que formatar isso? E a minha visão é a seguinte, a minha visão é essa, você tem que procurar pessoas que elas consigam tornar o ambiente de trabalho agradável. Não adianta você ter um baita técnico se esse cara tem problema de relacionamento. Você não consegue unir, você não consegue fazer com que o cara, ele termine o trabalho dele hoje com vontade de voltar amanhã para encontrar com os amigos dele, porque o cara fica 8, 10 horas no emprego. Então eu falei para ele, na minha visão hoje, com a experiência profissional que eu tenho, como é que você vai compor uma equipe? Eu vou procurar pessoas que tenham conhecimento técnico. Boa, beleza. Mas eu quero procurar um cara que ele tem habilidade de se relacionar. E isso é o grande erro que o RH comete, porque ele analisa o currículo técnico, mas ele... Como é que você tem irmão? Tem. Quantos irmãos vocês são? Tá, tem tanto. Como é que é o seu relacionamento com eles? Vocês brigam, vocês não brigam? Como é que é o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe? Como é que você se acorda, se arruma a sua cama, você lava o seu prato? O que você faz? E o RH, pelo volume de coisas que ele tem, ele não busca essa informação. E essa informação é extremamente importante porque ele vai trazer valores da casa dele para o ambiente de trabalho, respeito, disciplina, hierarquia, colaboração, educação, esse tipo de coisa. Então a minha resposta foi exatamente essa, que vem ao encontro do que você falou, George. Eu saí de uma empresa onde eu ganhava mais para eu ir trabalhar numa empresa onde eu ia ganhar menos. Mas por que você fez isso? Porque aquilo te atraía. Eu sabia que em pouco tempo eu já estaria ganhando muito mais do que ali. Foi exatamente o que aconteceu. Eu fui, entendeu? Porque confiava muito no que eu ia fazer. E uma empresa que tinha na época 26 mil empregados e eu não conhecia ninguém dessa empresa. Eu fui sozinho, né? Cara e coragem. Tirou a camisa e pulou. E mergulhei, né? E fiquei lá por quase 20 anos. Então, fiz minha carreira lá dentro. E foi uma passagem numa época que a gente tinha... Pode ir. Tinha... O programa ao vivo é assim. Eu estava numa fase da minha vida que, recém-casado, minha esposa estava para dar à luz da primeira filha, da Rita, e numa cidade fora daqui de Tietê, né? E pedi demissão. Ela falou, mas você é maluco? Você vai pedir demissão? Né? Eu falei, vou pedir demissão e vou lá para trabalhar. Então, confiante naquilo que a gente fazia, né? Tinha muita confiança. Então, não tinha dúvida que ia dar certo. Porque depende de mim, né? Fazer o trabalho bem feito, sabia que ia fazer. Então, tinha aprendido bem, aí que é a vantagem de ter nascido pobre. E aprender todos os dias da vida aprendendo. Morando sozinho desde os 16 anos, daí minha mãe me emancipou, na época lá, pela justiça. Quantos anos você tinha nessa época aí? 16 anos eu já estava morando sozinho. Tá, mas quando você foi para essa 14. empresa... Não, nessa empresa?
Eu estava Você com... saiu da Brastemp, fui para Manguius, Manguius fabricava o quê? roda de automóveis, botijão de gás, Tá. laminados. É uma estamparia, seria? É uma fábrica metalúrgica. Metalúrgica, tá. Metalúrgica. Beleza. E daí pedi demissão também, Manguius na nossa época era roda de alumínio, roda de... Isso, tinha de aço e tinha de alumínio. Tá, agora eu lembrei. Eu tinha até adesivo dela. Isso. E daí eu pedi demissão ali também, da engenharia lá, e fui para a engenharia da Mazaferro em São Bernardo. Tá. Fiquei 4 anos e meio na Mazaferro. Sua vida foi muito São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. Cidade mesmo industrial. É. Quer dizer, foi para selva mesmo, né? Sim. Sai de Tietê, numa cidadezinha acanhada, e aí o cara vai lá e vai meter os peitos numa baita cidade, sem conhecer ninguém. Ninguém. É um case de sucesso mesmo, né? Então, E daí? é linda a E como é que você enfrentava isso, Paulo, dentro desse quadro de estar sozinho numa mega cidade, sabe, com um monte de desafio? Você se apegava eu era garoto, 16 anos, morando em pensão. Tá, mas a pergunta minha é a seguinte: você é um cara religioso que eu sei. E todo domingo eu estava na missa. Tá. Então, quer dizer, a fé, a religiosidade, ela sempre esteve andando com você. Ah, sim. O berço que eu tive aqui foi muito bom. E essa fé que nós temos, que a gente carrega, ela realmente ela é uma mola propulsora e um porto seguro. Você concorda comigo? Todos nós temos um anjo da guarda que está nos guiando. Tá. E eu tenho certeza que o meu não me abandonou. Que eu também não abandonei ele, né? Sempre eu procurei ter a conexão. O Paulo, eu sempre falo, eu falo muito isso para os meus filhos principalmente. Nós temos que ter a fé, nós temos que ter o valor cristão no peito, na nossa vida, como não é nem como meta, como incrustado em nós. E seguramente nós já passamos por situações onde o lado biológico só, onde o lado mental só, ele não teria condição de suportar se você não tivesse a tenacidade e a bênção da fé. Você compartilha disso, Paulo? Com certeza, não tenho nem dúvida. Eu fui criado assim, aqui em Tietê, estudei no seminário, Santa Terezinha, todo dia eu estudava lá, então eu fui criado nesse ambiente. Fui coroinha do Padre Emílio. Finado Padre Emílio. Né? Meu querido Padre Emílio, um grande amigo meu, que fez meu casamento, que fez o batizado das minhas filhas, casamento das minhas filhas. Faz parte da história tietense. Fez minha boda de prata, e pena que não está aí para fazer boda de ouro esse ano. Que bacana, Esse ano é boda de ouro. que legal Então, isso. Mas ele está no coração, né? Tá no coração. Então, e o seminário com os padres do seminário, uma boa formação também. Então eu fui bem preparado nessa área, né? Minha mãe me dando toda a orientação, foi minha avó, a família toda me orientando. Então quando eu saí Cristã daqui, mesmo, né? eu saí, eu era um menino diferenciado. Era diferenciado. Tanto que onde eu cheguei, eu sempre estava na frente de todo mundo, porque estava preparado. O Paulo, e daí? Depois você teve esse período na sua vida e depois você foi fazer um voo solo. Sim. Como é depois que é esse trecho da sua jornada? Depois ele estava muito bem, de novo, muito bem numa empresa, muito bem. Eu falei, agora chegou a hora de eu parar. E um ano antes de sair, eu avisei a empresa que ia sair no próximo ano. E preparei um engenheiro, ficou no meu lugar, treinei muito bem ele, para fazer do jeito que eu fazia, né? Ou melhor ainda. E falei, agora eu vou tirar uns 4 meses de férias. Né? Só que 15 dias depois eu não estava aguentando mais de ficar parado. Então, montei um negócio, uma empresa, uma transportadora. Isso aqui em Tietê? Mas uma transportadora diferente, para entregar toda a produção das confecções, que tinha muitas confecções aqui. Então, eu entregava no interior todo e recebia o pagamento e trazia para eles. Então, comecei eu fazendo, daí coloquei mais um motorista, depois mais um motorista e tal.
Daí eu percebi que, viajando para o interior todo, eu comecei a gostar muito do relacionamento com as pessoas. Você imagina, eu andei o estado inteiro. O que você tem imaginar de cidade, eu fui. Né? E conversava com gente de toda a cidade. Nossa, Foi isso é maravilhoso. fantástico, né? Foi uma escola. Isso é uma experiência riquíssima, Eu né? falei, olha, não vou mais fazer esse trabalho. Vou parar com isso aqui. Eu vou trabalhar na área de vendas. E fui vender aquilo que eu mais entendia, que é tecido. Minha vida foi mais fazendo tecido depois. Então, comecei a trabalhar com tecido e foi maravilhoso. Foi um sucesso total, mas muito sucesso. Eu saí muito bem, trabalhando com uma empresa de Jaú, depois de Fortaleza, né? E fui trabalhando com uma de Paraguaçu de Minas, e assim... E foi ainda andando. isso está ativo. Hoje está ativo, eu trabalho com uma empresa de Nova Odessa, Tá. Americana e Nova Odessa. Tem fábrica nas duas cidades. São potências nessa Potência. área, né? Mas nesse período, eu acabei resolvendo vender o meu tecido. Então eu comecei a ir para a China. E comecei a ir para a China e fiz muitas amizades na China. Aquilo para mim foi muito bom. Conhecer gente lá na China. Mas na China toda, não é um lugarzinho da China. Você Rodei rodou, você rodou. a China toda. A China toda. Rodei a China toda. Eu acho que eu conheço mais a China do que o Brasil. Que eu andei muito na China. Olha que legal. Muito na China. E você ia sozinho, Paulo? E aí eu tinha um amigo que é um engenheiro de Sorocaba, um grande amigo, um irmão meu, nós éramos sócios nisso aí, né? E a gente fazia esse negócio junto. E teve uma vez que ele não pôde ir, que eu fui sem ele, levei um cunhado que de Tietê, levei ele para conhecer lá. Então, foi uma parte da minha vida muito produtiva para mim. Tecnicamente, eu conheci muita gente. Estive na Índia, na África, Europa, Estados Unidos, tudo quanto é canto eu andei, sabe? Andei para todo lado. E fiz aqueles negócios, consegui uma coisa que é importante, ter crédito na China, Sim. que não é fácil, né? Não é fácil. Eu tive crédito na China e só sucesso. O Paulo, deixa eu fazer uma parte aí. Eu vou te perguntar, porque eu também acabei trabalhando com trader, então a gente tem todo um relacionamento, sabe como é a postura do chinês, sabe como é que é o posicionamento deles. Mas para o nosso público é interessante isso aí, esse comentário agora. Você que transitou por muitos países e principalmente por muitas culturas, e o Brasil em relação a isso, qual é a visão sua? Olha, quando você vem de lá para cá, você atravessa o túnel do tempo. Sim, é um Nós portal. estamos, aqui está 100 anos atrás da China. É um portal, né? É um outro mundo. Infelizmente, muitas coisas que tem aqui lá não existem. Para eles lá é um privilégio não ter essas coisas, né? Muita coisa errada que tem aqui, lá não tem. E muita gente critica a China sem saber, sem conhecer a China. E eu fico até sentido porque, como eu fui muito lá e conheço eles, não é exatamente o que falam aqui. Tem produto barato ou ruim, mas tem coisa muito boa também. Eles estão muito na frente nossa, sabe? Agora, você imagine, eles têm 7 vezes a nossa população e tem que dar emprego e comida para toda essa 1,5 bilhão de pessoas lá. E está todo mundo trabalhando, é uma loucura de trabalho, o ritmo alucinante. Eu fiquei muito numa cidade chamada Guangzhou, e essa cidade de Guangzhou, de dia ela tem 25 milhões de habitantes, e de noite tem 15, todo dia. 10 milhões entram e saem todo dia, que vão lá para trabalhar. Então, é um outro mundo, outra realidade. É outro planeta. Outro planeta. Outro planeta. E esse problema, não, como você se vira falar chinês, não falo chinês, eu brinco que eu falo xinglês. Eu misturo meu chinês com inglês e eles também, e a gente se entende. Então, agora o importante é um confiar no outro e fazer bons negócios. Sim. E nós fizemos isso aí, sabe? Um chinês um dia falou para mim que ele nunca imaginava que um dia ia alguém de um outro país ensinar ele a fazer um serviço. E eu fui lá e ensinei ele a fazer do jeito que eu queria o tecido. Não, eu não queria o tecido que ele está fazendo. Eu queria o meu tecido, que o Brasil precisa de um.
parecido com o dele, mas um pouco diferente. Daí eu dei a receita, que nem fazer um bolo, dei a receita do bolo, e ele fez, e ele falou, a primeira vez que me ensinaram a fazer isso aí. Então, é gostoso você passar por isso, entende? Sim. E ter amigos lá. Então, foi muito bom. E a vida da gente é isso. Em cada país que eu andei, eu percebi uma coisa, que as pessoas mais velhas do que eu naquela época já estavam sendo voluntários em obras sociais, em museus, em parque. E eu falei, cara, esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu vou seguir isso aí também. E aqui no Brasil, a minha prima, Letícia Ballardini, né, ela me convidou para um dia assistir uma reunião da Santa Casa. E eu peguei e fui, o convite dela, eu peguei e fui lá assistir a reunião. E daquele dia em diante eu nunca mais saí da Santa Casa. Já fazem 26 anos, fui 5 vezes vice-presidente, porque eu não podia ser presidente devido ao meu trabalho. Agora, no ano passado, não teve jeito de escapar, eu tive que assumir a presidência e vou até março do ano que vem, né? E o meu vice atual é o Morelli. Amigão nosso. Amigão né? nosso. Gente boa pra caramba. Nossa, o Morelli, quem mandou um abraço para ele. E o Abração Morelli. para você, Morelli. Você também precisa vir aqui contar um pouco da sua história pra gente. Também. Linda a história, Morelli é linda. História boa. E Morelli, já avisei ele que descanse até ano que vem, que ano que vem vai ser ele o presidente. Perfeito. Então, Perfeito. mas é assim, eu acabei aprendendo isso aí, e logo que eu consegui voltar para Tietê, aqui na Rua do Comércio, uma tia minha que é madre, ela, na casa da minha avó, ela falou, ô, Paulo, você vai comigo domingo, lá em Piracicaba, assistir uma reunião de Alcoólicos Anônimos. Isso em fevereiro de 79. Falei, tia, não fica bem a senhora como madre, conversando com esse pessoal bêbado, não pega mal para a senhora. Tal. Falou, não, ela riu e falou, Paulo, você não sabe, eles são doentes. E realmente, eu ignorava o assunto de alcoolismo. Né? Fazer o quê? Não sabia. Eu não bebia e não gostava de quem bebia. Então, não gostei que minha tia fosse conversar com o bêbado, entendeu? Daí, mas por respeito a ela, eu fui com ela em Piracicaba. E inclusive, nesse dia, o Eugênio Sacco, que você conheceu, Sim. o Eugênio foi também. Né? E nós fomos lá. A reunião começou, em 15 minutos, eu tinha 27 anos, minha cabeça era uma esponja, absorvia tudo. Em 15 minutos eu entendi o programa na hora. Falei, pô, coisa maravilhosa, isso aqui é lindo. Falei, tia, a senhora pode voltar para Mojimirim, que ela era superiora de um asilo, né? A senhora pode voltar para lá, que eu vou levar em frente a sua ideia. Vou trazer para Tietê esse grupo aí. Que bacana. E daí fiquei todo fim de semana assistindo reunião lá em Piracicaba, sem ela. E eu aproveitava, já que eu levava no meu carro outra coisa que fui aprender. Eu levava um monte de bêbado comigo. Eu pegava todos os bêbados que eu conhecia e levava. E ia o meu alcoolizado, mas ia. Bom, daí eu fui descobrir logo que o AA não é para quem bebe e para quem quer continuar bebendo. O AA é para quem quer parar de beber. E não adianta eu querer levá-los lá se ele não quer parar. Então, o AA fala, se quer beber, o problema é seu. Se quer parar de beber, o problema é nosso. E eu fui entendendo a filosofia do AA, todos os passos e tal, e fui chegando num momento que eles me procuraram lá em Piracicaba e falaram, olha, você não tem problema com bebida, está vindo aqui todo fim de semana. Nós fizemos uma reunião de trabalho essa semana e resolvemos adotar a Tietê. Olha que Então, bacana. nós vamos apadrinhar a Tietê. Então, você pode arrumar um lugar lá que nós vamos abrir um grupo em Tietê. Que ano foi isso, Paulo? 79. Que bacana. E daí abrimos o grupo que agora, em maio, está fazendo 46 anos. 46 anos. 47 agora. 47 anos, 2006. 47 anos. E começamos aquele grupo, eu até hoje participo do grupo, né? Gosto das reuniões. Hoje, por sinal, está tendo reunião lá. Rapaz, nesse horário aqui está tendo reunião. E domingo também à tarde tem reunião. E em paralelo com isso, eu comecei, junto com os membros do AD Tietê,
abrir grupos na região. E fomos abrindo, Pereiras, Conchas, Que legal. Reforçar Laranjal, Tatuí, abrimos Cerquilho, Capivari, e fomos abrindo os grupos. Então, aquilo que Piracicaba plantou a sementinha aqui, germinou na região. Você replicou, validou o processo. Isso. Então, e a Muito madre ficou contente, porque Poxa vida, valeu a que pena. presente para ela, né? Presente para ela. Mais um trabalho seu dedicado ao lado social, né? E daí eu percebi que vinha no nosso grupo algumas pessoas que, além do alcoolismo, tinham problema com droga. E esses caras precisam de uma reunião diferente. Comecei a viajar e frequentar NA, Narcóticos Anônimos. Fui aprender a cuidar de narcótico. Daí trouxe o narcótico para Tietê. Então tem NA aqui desde aquela época. Que legal. Então o NA funciona aqui, funciona bem. Narcótico Anônimo. Então, esse foi uma coisa que eu achei boa da minha experiência de vida, né? Eu queria, se você me permitir, queria fazer um comentário a respeito disso, que eu estou prestando atenção e refletindo sobre a sua fala. Quando você brilhantemente menciona que os idosos na China, eles, a partir do momento, eles começam a se dedicar ao voluntariado. E quando você falou isso, deu um start na minha cabeça em relação a isso. Por quê? Na China, os filhos têm o compromisso de cuidar dos mais velhos, dos pais, não é isso? Isso. Perfeito. Mas aqui não existe isso. Culturalmente não existe isso. E quando você fica idoso e você passa a assumir um compromisso de cuidar de alguém, é uma via de mão dupla, porque você está, no momento que você está ficando velho, você está ficando sozinho, você está tendo limitação física, seus filhos e netos estão longe, e você com a sua esposa ou sozinho, você vai ficando cada vez mais limitado. Quando aparece a oportunidade do voluntariado, a sua vida, ela renasce. Isso. Ela reforça, ela renova. Exatamente. Então, é de uma sabedoria gigantesca, porque o cara vai deixar de pensar na depressão, vou morrer, estou aqui, e ele começa a se dedicar para os outros, e os outros também começam a retribuir. Muito inteligente isso daí, muito bacana. O gatilho disso é muito positivo isso daí. Eu estava numa praia no sul da Inglaterra, e estava tendo um conjunto, um cover dos Beatles lá, né? E tocando muito bem e tal. Eu fiquei ali assistindo, daí tinha um pessoal vestido de pirata, e chegou um senhor, aquela tem 80 anos no mínimo, ele chegou com a roupinha de pirata e tal, e ele estava com uma maquininha de cartão na mão, e pedindo ajuda para o Hospital do Câncer Infantil lá da Inglaterra. Né? E daí eu falei, o senhor é daqui? Ele falou, não, eu peguei um trem, viajei 2 horas e meia para chegar aqui, para poder fazer esse trabalho. Olha que legal. Aí a diferença. Olha a amplitude dessa ação dele, né? Que bacana isso, hein? E um dia eu peguei um outro trem lá, eu e minha esposa, e fomos visitar um castelo. E lá dentro do castelo, uma senhora lá que estava cuidando de uma das áreas do castelo, ela falou se eu queria falar em espanhol. Eu falei, lógico, para mim é mais fácil falar espanhol, né? Porque o meu inglês não é tão bom, né? Daí ela começou a falar, eu falei, puxa vida, a senhora fala espanhol? Não, eu gosto, estudei e sou voluntária aqui. É uma senhora bem de idade, voluntária, falando na língua de um estrangeiro para poder mostrar para ele a realidade do país dela. Bacana, né? Eu fui para os Estados Unidos, estava em San Diego com meus netinhos, visitando lá um museu de carro antigo que eu adoro, e daí eu falei para eles, todos os meninos com a mão para trás, não põe a mão nos carros, né? Só a mãozinha para trás, vamos olhando os carros sem pôr a mão. Daí chegou um senhor e falou, escuta, seus netos não gostariam de tirar uma foto lá dentro do carro? Eu falei, o senhor está falando em português? Eu ouvi você falando em português com ele e eu falo português também. Eu morei em Londrina 2 anos e aprendi a
falar português. Eu sou voluntário aqui. Voluntário. De terninho, gravata, bonitinho, voluntário lá, e me fez a gentileza de permitir pôr o meu netinho num carro 1900 e nada lá, para tirar fotografia, que eu achei que não podia nem encostar no carro, né? E ele fez questão que os meninos entrassem lá. Então, essas coisas acho que Deus vai colocando no nosso caminho, para mostrar para você aonde você tem que seguir. Mas isso, Paulo, concordo com você. Mas isso nós temos que trabalhar, que o voluntariado, ele é uma energia, ele é um sistema que ele tem que ser plantado nas crianças, ele tem que ser plantado na escola, para que o jovem, ele fique com aquilo dentro dele. E ele não deixe para fazer isso quando ele for idoso. Nós temos, é uma cultura que eu falo que a educação brasileira tem alguns pontos que ela peca muito. E esse é um ponto de pecar muito, a ausência do processo do voluntariado. E uma outra coisa também que eu entendo, que é a educação financeira. Precisa ensinar essa criançada. Então, esses são dois pontos que eu acho que a gente teria que trabalhar. Bom, pessoal, a conversa com o Paulo, nós podemos ficar dobrado o tempo aqui e não termina. Mas nós assumimos um compromisso com vocês, que a gente faz o programa hoje falando sobre a importância gigantesca da Santa Casa de Misericórdia de Tietê. Então, se você não se importar, eu queria passar o bloco para a gente poder falar um pouco, e depois a gente pode até voltar dando continuidade nisso, mas para a gente falar um pouco a respeito da Santa Casa e um tema muito legal que nós estávamos conversando antes do programa, que o Paulo faz uma menção muito grande sobre a história da Santa Casa. E eu gostaria que você falasse um pouco para o nosso público, para que eles possam entender a importância que tem essa instituição aqui para a gente. Atualmente eu estou o presidente da Santa Casa, né? Mais um pouco de tempo, né? Morelli fala que vai me reeleger, mas eu vou colocar o Morelli. Então, como eu falei, estou há 26 anos lá, aprendi a amar a Santa Casa de paixão, faz parte da minha vida, não vivo sem a Santa Casa, todo dia eu quero estar lá, estou todo dia, inclusive fim de semana, último dia do ano, primeiro dia do ano, não tem problema, sempre lá. E por quê? O que me motiva tanto? Eu comecei a aprender na história da Santa Casa, aqueles heróis de 1898, no dia 22 de maio de 1898, teve uma reunião na antiga cadeia pública de Tietê, que hoje é museu, né? Era cadeia pública, lá em São Benedito. Teve uma reunião e tem um juiz de direito da época que ele comandou essa reunião e fizeram a primeira ata para fundar uma irmandade da Santa Casa. Então, esse abençoado juiz de direito começou, e ele foi também, a partir de 30 dias depois, ele foi feita a eleição, ele foi eleito o primeiro provedor da Santa Casa. E os companheiros dele daquela época foram homens maravilhosos que passaram aqui por Tietê. Tietê teve a bênção de ter grandes nomes. Um deles é Luiz Antunes, que é Luiz Benedito Antunes Cardia, que é tio de mamãe. Então, que é o patrono do grupo escolar Luiz Antunes. Esse senhor Luiz Antunes era um empresário, foi fundador e dono da Fiação Santa Luísa, que era ali na Soares Hungria, né? Ali era uma grande empresa, e foi prefeito 2 vezes aqui em Tietê, por 2 vezes. E junto com ele, com esse juiz, tinha mais outra fera, Cantídio de Camargo. Cantídio de Camargo. Cara, esse homem foi
sabe, um fenômeno aqui na cidade. Tanto que tem um busto dele no Jardim da Santa Casa, Sim. que ele, Cantídio estava lá no dia 10 de maio de 1910, quando foi lançada a primeira pedra da Santa Casa, para construir aquele prédio. Se imagine a visão, como eles pensaram grande, naquela época que tinha 3 mil habitantes, e lá era um sítio, que a cidade era lá embaixo. Era lá embaixo, lá na... Porto Geral. lá embaixo. Lá onde hoje é a prefeitura, mas, era a igreja na época lá embaixo. Então, eles fizeram a Santa Casa aqui, o prédio. Antes da Santa Casa começar a funcionar no prédio atual, ela funcionava na esquina da rua Lara Campos com Antônio Nery. Exatamente. Aquele prédio ali. Exatamente. Então, depois que foi para o prédio o novo lá da época lá. Então, esses homens pensaram muito grande. E nas reuniões nossas, eu sempre falo para os nossos irmãos da diretoria, a quem eu quero mandar um grande abraço para todos, porque são realmente... nosso grupo é muito bom, é um grupo muito forte. Vários já foram presidentes e continuam na diretoria. E a nossa diretora, Adriana, que é administrativa, que ela não é da diretoria da Santa Casa, a diretoria administrativa, ela é funcionária da Santa Casa, mas ela é o ponto nosso esteio lá dentro. Tudo que nós temos que chegar na parte técnica é através dela que ela passa para frente. E ela na parte, tudo que é recursos e planejamento é conosco. Então nós somos gestores e ela cuida da parte técnica da Santa Casa. E cuida muito bem. Então ela tem 20 anos de Santa Casa, formada, curso superior, pós-graduação no Einstein. A equipe nossa é de um nível muito bom. E nós temos uma meta que é o seguinte: desvio zero, não aceitamos desvio nenhum, nada. Como Morelli é um corretor de imóveis, aposentado do Banco do Brasil, o Edson, agrimensor, eu sou da área mecânica, têxtil, né? O Flávio, que foi presidente várias vezes, o Flávio é advogado, e assim por diante. Cada um na sua profissão, nenhum médico. Então, nós tínhamos que ter um norte, onde nós vamos seguir com a Santa Casa. Senão vamos fazer um monte de puxadinho e vamos virar um cortiço isso aqui, não podemos. Então nós temos que ter um norte, sabe? Contratamos uma empresa chamada Fiorentini. Essa Fiorentini é a melhor empresa de engenharia hospitalar do Brasil e ela que projeta todos os hospitais regionais para o governo. Então ela veio e fez um projeto da Santa Casa, um plano diretor para 10 anos. E nos entregou esse plano e essa inauguração que fizemos agora, no final do ano, representa a primeira etapa do plano. Só para você ter uma ideia, essa primeira etapa custou 6,5 milhões de reais. Se você perguntar de onde eu tirei 6,5 milhões, eu não sei. Porque nós chegamos lá na Santa Casa e pegamos uma dívida de 15 milhões de reais. Naquela época, 15 milhões. E... Que ano foi isso, Paulo? Olha, eu estou há 26 anos lá. Então foi em ano 2000. 1999. 99, 2000. Isso a dívida era altíssima. Né? Daí, hoje não tem mais dívida nenhuma. Não tinha crédito para você receber oxigênio, tinha que mandar o dinheiro para a empresa de Jundiaí, para o caminhão sair de lá e trazer aqui. Hoje a gente compra o que quiser, aonde quiser, da forma que quer, negocia tudo. Nosso crédito está ilimitado. Não tem problema nenhum de crédito. Só que nós pegamos o nosso dinheiro e nós esticamos ele. E nossa despesa a gente encolhe ela. Então esse é o segredo, esticar o dinheiro e encolher a despesa. Aplica o máximo que a gente tem. Tá? E essa Fiorentini nos deu esse norte. E nós seguimos sem mudar 1 milímetro do que a Fiorentini projetou. Nós estamos seguindo a risca aqui lá. Para fazer a primeira etapa, tinha muitos pré-requisitos. A parte elétrica da Santa Casa tem mais de 100 anos. Tivemos que trocar toda a parte elétrica. Bombeiro, zero, não tinha nada de bombeiro. E é uma exigência, você tem que ter bombeiro. Então, tivemos que nem o seguro cobre se tiver algum problema.
caixa d'água, rede de hidrantes, mangueiras, sensor de fumaça, porta corta-fogo. Se pegar fogo hoje numa ala da Santa Casa, a porta fecha sozinha e isola a outra ala. Se pegar o contrário, isola aquela lá. Então, hoje, a Santa Casa está toda a parte elétrica trocada, toda a rede de bombeiro instalada, inclusive com válvula de recalque lá na rua Tenente Gelas. Se acabar a água dos 14 mil litros da caixa exclusiva de bombeiro, o caminhão pipa lá de fora manda água lá para dentro, pela rede que a gente instalou lá. Legal. Então, tudo começou a fluir, os pré-requisitos nós fomos fazendo para poder dar o primeiro passo do projeto da Fiorentina. Tivemos que mudar completamente a parte de lixo hospitalar, que o lixo parece nada, mas é importantíssimo. O reciclável, o orgânico e o contaminado são três coisas diferentes, que cada um vai para um lado e tem que ser cuidado de forma diferente, e Sim. tem técnica e norma para fazer isso aí. E depois que chegou a Covid, as normas ficaram mais rígidas. Graças a Deus. A Covid teve esse lado positivo. Teve o lado positivo. Claro. Então, para você ter uma ideia, hoje, o prédio novo que nós temos lá, só o ar-condicionado daquele prédio, o ar-condicionado ficou R$1 milhão. Puxa. R$1 milhão. Esse ar-condicionado, nós temos uma sala que é de isolamento para pessoas que estão com doenças contagiosas, com Covid, ou tuberculose, alguma coisa. O ar-condicionado daquela sala, esse negócio de aparelho de parede é proibido em hospital. Agora é outro, fizemos um prédio para colocar as máquinas de ar-condicionado. Então as máquinas fora. Daí, esse ar dessa sala é separado lá da recepção, da maternidade e assim por diante. Da pediatria, tudo separado. Então foi feito tudo dentro da norma. Hoje você entra na Santa Casa, algumas salas, devido à sensibilidade dos equipamentos que estão lá dentro, se você entra, a hora que você pisa na sala, imediatamente a eletricidade estática que estava no seu corpo é descarregada. O piso é aterrado e descarrega você. Ai, que legal. Para você não encostar em algum aparelho e estragar o aparelho. Poxa vida. Então, o paciente, o médico, o enfermeiro e todo mundo que entra lá, uma visita, entrou ali e descarrega a eletricidade dele. Você já viu quando vai abrir a porta do carro, dá choque? Isso aí, se você está com essa eletricidade no corpo, você encostou num aparelho daquele que é super sensível, você danifica ele. Então, já elimina a sua eletricidade ali. Então, nossa farmácia, hoje, ela é um dispensário de medicamentos que a enfermeira chega, coloca o dedo, que ela está registrada, a digital dela, coloca o dedo e numa tela de televisão, do computador, aparece a receita do médico do paciente que ela está cuidando. E ali aparece o remédio que o médico receitou que ele tem que tirar. Ela aperta, toca um toquezinho no remédio, no nome do remédio, e tem centenas de gavetas naquele equipamento, importado isso aí, importado. Acende uma luzinha numa gavetinha e essa gavetinha abre sozinha. E ela tem 12 repartições lá dentro, tem 12 vezes o mesmo remédio. Então abriu só a primeira. Ela pega aquele remédio, tem um leitor de código de barras, que o remédio tem com código de barras. Ela lê o código de barras e já joga no prontuário do paciente. Então tudo já vai para a área de custo e tudo. E isso aí é controlado. Não tem como você dar um remédio errado para alguém, porque você está dando o remédio que o médico receitou ali. Sim. Entendeu? E daí essa gavetinha é fechada. E a farmácia central tem um controle que vai reabastecendo, quando necessário, essa farmácia eletrônica. Paulo, quanto não é quanto custa, qual é o valor envolvido na operação da Santa Casa mensal? Sim. Essa máquina apenas que eu acabei de falar custou 400 mil. Então, é uma modernidade nossa lá. Os equipamentos que nós temos lá, o nosso tomógrafo, que tem um tomógrafo maravilhoso. Fantástico. Eu usei. Já usou o tomógrafo? Usei. Então, já tem paciente que usou aqui e levou o laudo lá no Einstein, e o médico Bamba do Einstein falou: escuta, onde você fez essa tomografia? Em Tietê. Não, em Tietê você não fez.
Não, tem que ter na Santa Casa, é impossível. Mas nem o nosso tem isso aí. O nosso aparelho não pega o que está aí. O nosso aparelho é a última geração, é moderníssimo. E lógico que daqui a pouco eles trocam o deles lá. Claro. O meu raio-x, que quando eu entrei lá tinha um raio-x, hoje tem 4, viu? Um que vivia quebrando, hoje tem 4. Moderníssimo, todos digitais. Digitalizado, você faz seu raio-x, vai no computador médico, você vê com perfeição o resultado do raio-x. E o tomógrafo é a mesma coisa. É feito por telemedicina, o médico está em São Paulo fazendo a sua tomografia aqui em Tietê. Ele que vai dar o laudo seu lá em São Paulo e no minuto está aqui. Então é bem moderno. O nosso equipamento de mamografia é alemão, é Siemens, top. Top. Né? Então, o tomógrafo também é Siemens. Né? O ultrassom, compramos aparelho de litrotipsia para quebrar pedra no rim. Tem isso também lá. Compramos e vamos instalar esse ano ainda. Que estamos reformando a sala para pôr ele lá dentro. Poxa, já está pago, viu? Não devemos lá, está pago. Então, hoje em dia o paciente está no quarto, ele tem que fazer um raio-x. Se ele não pode ter o raio-x, nós temos 2 raio-x móveis que vêm no quarto, com rodinha e faz o raio-x na cama do paciente. Digital também. Acabou aquele negócio de plástico, de olhar na luz, que só o médico entendia aquilo lá. A gente nunca entendia. Então, hoje o leigo lê e vê aquilo lá. Bom, então com toda essa tecnologia, nós temos 232 funcionários, o número total. Só que desse total, você imagine que direto. No mínimo, eu tenho 25 que estão de férias, todo mês. Sim. Eu tenho aqueles afastados, licença partorial, e assim tem um monte de problema também. Então, o que acaba operando é em torno de 190 pessoas. 30 é bastante. Bastante. Mas a nossa empresa tem 232 funcionários. Nós temos lá quase 60 médicos. Atendemos 60 médicos. Nós atendemos 6 a 7 mil pessoas por mês, 8 mil procedimentos distintos, diferentes. Então, isso é uma produção alta, né? E a gente quer que produza mais do que isso. Por isso nós estamos modernizando e aumentando. E atende a região. Para atender a região. Só de Cerquilho, por mês vem no PA, no pronto atendimento, mais de 300 pessoas vêm lá fazer consulta no PA nosso. Fora a maternidade, que Cerquilho há 10 anos faz todo parto, pré-parto e pós-parto de Cerquilho em Tietê. Não tem maternidade de Cerquilho. E vai continuar assim. Espero que sim, porque não é inteligente você ter uma maternidade de Cerquilho e outra em Tietê. Porque uma maternidade como essa, que atende as 2 cidades, custa 650 mil por mês. E Cerquilho paga para nós 200 mil para fazer o trabalho que ele ia gastar 650. E esse 200 mil me ajuda bastante. Porque eu tenho que ter a infraestrutura para atender. Com certeza. E eu atendo com essa infraestrutura as 2 cidades. Então, nós estamos assim melhorando e ampliando e colocando o PA, que tinha 20 cadeiras, hoje tem mais de 100 a sala de espera, em melhores condições, atendimento, totem, tudo automático, tudo a parte informática, os médicos falando com o totem, fala com o médico, com a recepcionista, com a tela que chama, a voz eletrônica que chama, não é a voz de ninguém, eletrônica, dá seu nome lá e chama. Então, tudo funciona muito bem. Atualizadíssimo. E para quanto custa isso aí que você perguntou? É isso. No mês de novembro, que ontem tivemos uma reunião, e fechamos novembro e dezembro, estamos fechando agora, passou de 3 milhões de reais. Nós gastamos em média 2 milhões e meio, 2.600. 100 mil reais por dia. Por dia. Você fez certinho, 100 mil por dia. 100 mil reais por dia. Então nós temos que levantar. E como que vocês topam um negócio desse? A palavra-chave é credibilidade. Há 26 anos, doutor Álvaro, lembra do doutor Álvaro? Doutor Álvaro, na reunião, falou para nós, olha, a esposa, dona Cleide Pascotto, esposa do senhor Ângelo Pascotto, teve os filhos dela aqui na Santa Casa. Hoje naquela época,
todas as empregadas domésticas, Dona Cleide, vão dar luz em Piracicaba. Perdeu a credibilidade aqui. Nossa, doutor Álvaro, é isso que nós temos que correr atrás da credibilidade. Ele deu essa chave e foi embora. E nós ficamos correndo atrás da credibilidade. Então, um dia, um dos irmãos da diretoria falou, Paulo, estamos nas empresas, pedir ajuda e tal, né? Falei, não vamos. Primeiro vamos fazer a nossa parte, vamos mostrar para eles o que nós estamos fazendo. Depois não vou precisar nem pedir, eles vão oferecer. Então começamos a mostrar, melhorar a Santa Casa. Eu dei o nome para a nossa diretoria de Kaizen. É uma palavra japonesa que significa melhoria contínua. Então, hoje está melhor que ontem, amanhã tem que estar melhor que hoje. Eu falo que a Santa Casa é uma pedra preciosa que nós estamos lapidando. Todo dia nós estamos dando brilho para ela. Todo dia, todo dia. Tem que ter notícia boa todo dia lá. Todo dia tem que estar melhor. Se não tiver melhor num dia, para mim é uma frustração, é um dia perdido. Eu tenho que deixar ela melhor hoje do que ontem. E você tem uma equipe motivada. Motivadíssima. Nossa equipe é fantástica. Está dentro daquele perfil que nós falamos. Eu quero trabalhar num ambiente alegre, um ambiente motivador. Que ele tenha vontade de vir amanhã para trabalhar de novo. Então, por exemplo, todo mundo tem que saber que quem manda lá é a senhora Adriana. Ela é a diretora administrativa. Nós confiamos nela e damos todo o apoio para ela tocar o hospital. E ela, se trouxer algum problema para nós, que está acontecendo no terceiro turno, segundo turno, no primeiro turno, nós não queremos saber se é parente, que aqui Tietê todo mundo é parente, né? Se é parente de quem é, quem colocou ela aí dentro. Olha, não queremos saber nem o nome. Imediatamente, por favor, amanhã eu não quero mais essa pessoa aqui. Eu não sei como que ela é. Se ela é alta, baixa, loira, morena, não me interessa. Amanhã não quero mais ela aqui. Vamos colocar. Não trabalhou bem? Vai estar fora. O médico que não atendeu bem o paciente lá do SUS, ele não termina nem o plantão. Já mandamos o médico no meio do plantão embora. O senhor pode ir? Não, eu vou terminar. Não vai terminar, não. O senhor pode ir embora. O senhor recebe até o fim do dia, não tem problema. Mas pode ir embora. Mas aqui o senhor não volta mais. Então, acabou. Médico, enfermeiro, chefe de enfermagem, demitimos quem for necessário que não trabalhe dentro dos nossos planos. Paulo, legal isso daí. Deixa eu te falar uma coisa. A gente fez, numa outra oportunidade, o Paulo comentou comigo um assunto em que ele é pertinente e muito importante para a vida de muitas famílias. Quando nós nos encontramos, ele comentou, no tempo que eu estive na prefeitura, tive um momento dentro da Secretaria de Saúde e pude acompanhar a dor do pessoal que passa pela hemodiálise. E nessa conversa que nós tivemos há um tempo atrás, ele trouxe uma notícia bastante inspiradora que eu gostaria que você comentasse um pouco a validade disso, tudo, o público nosso saber, porque de fato a hemodiálise é um calvário para quem faz e para a família, além do que ser muito custosa, né? Custosa para a prefeitura. Então, é exatamente isso que a gente foi observando. Eu comecei a viajar muito em hospitais do interior de São Paulo, feira de hospital, congresso de Santas Casas e assim por diante. E num dos encontros de hospitais em Ribeirão Preto, eu fui apresentado para o presidente da Santa Casa de Batatais, que tem o tamanho de Tietê. E ele contando das dificuldades que ele tinha e que ele colocou hemodiálise lá. E daí para frente melhorou a Santa Casa, porque a remuneração do trabalho de hemodiálise é muito boa. E se paga bem para o hospital para fazer esse trabalho. E a região dele lá, Brodowski e outras cidades de perto, iam lá. Daí minha parabólica já virou para hemodiálise. Bom, comecei a pensar nisso aí e comecei a pesquisar. Daí fui ver empresa chinesa de aparelho de hemodiálise. Conversei muito com o pessoal da China, com o pessoal do Equador, e fui descobrir que tinha até uma empresa em São Paulo que faz esse equipamento. E numa outra feira
de hospital que nós visitamos, inclusive com o Morelli também, fomos visitar uma empresa chamada B de bola, ponto Braun. Essa B Braun é uma empresa alemã. E eu sou fã da Alemanha, não adianta ninguém me tirar isso aí. A tecnologia da Alemanha eu respeito. Fiz curso na Alemanha, conheço a Alemanha, trabalhei um pouquinho, então conheço bem a Alemanha. E conversei bastante com o pessoal da Alemanha e eles me mostraram as vantagens da máquina deles. Além de você ver a máquina, é completamente diferente da chinesa. É um Rolls Royce perto do Fusca lá. E tem também máquinas intermediárias, até mais barato. E ele falou para mim, olha, para o pessoal do SUS, você pode levar essa máquina. Para o particular e convênio, você leva essa. Eu falei, você não me conhece, cara. Eu vou levar essa melhor para o SUS e também para o convênio e o particular. Não vou levar essa aqui nunca. Por quê? Porque quando você faz a hemodiálise, você filtra o sangue da pessoa e tira toda a impureza que está no sangue. Essa é a função, né, que o rim não faz, a máquina faz. Só que além de tirar a impureza, ela tira os minerais ali que são valiosos para o nosso sangue. E daí a pessoa perde esses minerais. Vai decaindo. Então, essa máquina tem a vantagem de repor os minerais. Então, você repõe. Então, o fulano faz a hemodiálise e sai mais fortinho. Sabe? Ele não debilita tanto. E eu tendo uma máquina dessa na minha cidade, e o meu cidadão que hoje tem que viajar, sai de madrugada e volta de noite, porque tem que esperar todo mundo fazer o que tem que fazer para depois voltar no veículo da prefeitura. E por sinal, há um mês e meio, 2 meses atrás, um dos carros se acidentou, morreram 2 de hemodiálise em Porto Feliz. Então, está na hora, aliás, não está na hora, já passou da hora de ter hemodiálise. E incrível, Laranjal não tem, Cerquilho não tem, Tatuí não tem, então nós vamos colocar hemodiálise aqui. E eu corri atrás de deputados para me ajudar. Corri atrás do Rotary, corri atrás de muita gente. E fui ver que essa hemodiálise estava muito mais perto do que eu imaginava. Os vereadores de Tietê têm a emenda impositiva, cada um tem uma verba que ele pode destinar todo ano para entidades da cidade. Eles se reuniram, sabem dessa minha ideia, e falaram, olha, de 11 vereadores, 9 estão doando 80 mil para o seu projeto. E os outros dois, 100 mil cada um. Então, são 920 mil. Com 900 mil, eu compro as melhores máquinas da Alemanha e preparo a sala, já está preparada, mas melhoro mais a sala. Mais conforto para o povo. Coisa maravilhosa. Então, Tietê vai ter a melhor hemodiálise que você pode imaginar, rapidamente, a curto prazo, né? E quero ver muita gente de fora vir fazer hemodiálise aqui. Que bacana, Paulo. É isso aí. Que notícia. Pessoal, essa é uma notícia dentre tantas boas que o Paulo está contando para nós. Essa notícia é fantástica, ela é realmente fantástica. A gente tinha na época, em 2020, tinha 54 pacientes que dependiam da hemodiálise. Hoje eu não sei quanto nós temos aqui no município, mas é de uma importância tão grande isso, Paulo, porque você é sabedor da dureza que é Sim. essa rotina. Só quem passa por isso. Só quem passa e a família, né? É. E ela é demolidora, né? Porque Sim. ela vai judiando fisicamente e mentalmente das pessoas envolvidas. Então, eu considero assim uma notícia maravilhosa essa que você está trazendo. E você considera que até o final do ano, desse ano, Não, gente? com certeza, porque inclusive o senhor prefeito, que por sinal é um parceiro bom nosso, um grande parceiro, e os vereadores todos, inclusive, viajam comigo para ir para a Assembleia, nós vamos lá, de gabinete em gabinete, bater na porta e pedindo emenda para deputados, eles me apoiam, né? E por isso a gente está conseguindo muita coisa. Que bom. Por exemplo, alguns vereadores, de um relacionamento que eles têm com um deputado estadual chamado Tenente Coimbra, que foi muito bem votado em Tietê, né?
Ele é de Santos, é um jovem, um garotão, tudo tatuado, é jovem, né? Garotão. Daí conseguiu com ele uma emenda para energia fotovoltaica que eu sempre pedia para eles. Olha que legal. Bom, resumindo, só para você saber, já colocamos 204 placas de energia fotovoltaica na Santa Casa. Bacana. Já está funcionando. Agora é dezembro, começou. Foi o primeiro mês, foi em dezembro. Quanto gasta de energia elétrica? 45 mil por mês. Poxa, É. então já vai cobrir isso. Essas 204 vão cobrir 15 mil. Tá. Né? Daí, por que 204? Porque com o dinheiro que o deputado mandou, 300 mil, eu não conseguia por mais que 204. Só que ele falou, já garanto para você mais 500. E o 500 está chegando aí. Olha que legal. Só que essas 500 mil, eu vou colocar mais 408 placas. Não cabe no telhado de Santa Casa, lógico. Então, eu fui lá com o prefeito e falei, senhor prefeito, eu preciso de um terreno para colocar 408 placas. Então, eu vim aqui pedir sua ajuda. Eu estava sentado no sofá e ele na mesa dele de prefeito. Ele levantou e falou, ô Paulo, senta na minha cadeira, agora você é o prefeito. Entra no meu computador aqui, tem 116 terrenos da prefeitura em Tietê. Por qual terreno você escolher é seu, é da Santa Casa. Que bacana. Eu, o Morelli e o Edson, que é agrimensor, escolhemos 10. Marcamos 10 e fomos entre esses 10, dos 116 tiramos 10, dos 10 tiramos 1. Voltamos lá, é esse aqui, senhor prefeito. O terreno é seu, fez toda a documentação, Poxa, já passou, está aprovado, a Santa Casa tem um terreno de 6.500 metros quadrados, vai dar para encaixar tudo. com asfalto, muro, Que legal, não sabia disso. uma loucura, é uma loucura. O terreno é uma mesa de terreno. Que bacana. E ainda a prefeitura, com as máquinas dela, limpou o terreno para mim e deixou ele limpinho. Que bacana. Daí eu trouxe o deputado, falei, agora eu quero que você venha aqui, cara. Você vem ver o que eu já coloquei em cima da Santa Casa com o seu dinheiro e aonde eu vou colocar com a outra parte que você mandou. Isso a população não sabe disso. E eu creio que não. Daí esse deputado veio, esse garoto, né, esse jovem, ele veio e até ele me deu uma ideia muito interessante de colocar uma câmera numa caixa d'água que tem lá do SAMAI e assim por diante, e vou fazer o que ele sugeriu. Então, está todo mundo feliz, eu vou economizar 40 mil por mês, Senhora, 40 mil por mês, são 550 mil. eu faço no manutenção do prédio. 550 mil reais no ano. E eu faço manutenção, eu Poxa troco vida. calha, troco porta, eu pinto o prédio. Fantástico, Entendeu? muito legal isso daí, muito bacana mesmo. E é o tipo da coisa, você investe na saúde, nesse tipo de situação, você consegue também economizar o erário público. Sim, exatamente. Dentro desse conceito de sustentabilidade e tecnologia, que é uma tônica que a gente tem que estar buscando como meta, como melhorar a eficácia e a eficiência da operação, né? Sem medo de errar, é uma marca que vocês estão deixando Sim. registrada na história, isso aí, essa inversão, essa renovação tecnológica que a Santa Casa de Tietê, voltando lá nos primórdios, quando o juiz de direito fez essa primeira reunião, e como está hoje, a alavancagem que a Santa Casa teve, né? Sim. Não só para Tietê, mas para toda a região. Toda a região. E vai potencializar mais ainda, né? É bonito, você fica ali na frente da casa, você vê ambulância de Arandu, é depois de Avaré, Arandu. Caramba, Ele sim. vem aqui, você vê ambulância de Pereira, vem de Conchas, e a região toda vem aqui. Capela do Alto, o pessoal vem, tem muita coisa que faz aqui, que eles não têm lá, eles vêm fazer aqui. Então já está vindo, esse pessoal vem, almoça, abastece, dorme no hotel, entendeu? Está trazendo recurso para a cidade. Tá ativando a economia. Sim. Você falou que nós atendemos em torno de 6 mil pacientes No pronto-socorro. no No pronto-socorro, pronto-socorro. fora a maternidade. Sim, para a maternidade. Maternidade quantas? Ontem na maternidade, até às 4 da tarde já tinha nascido 3 crianças, até às 4. Já estava encaminhando para o parto mais uma quarta, e eu estava, antes de chegar nessa informação no postinho, eu estava conversando com um casal que chegou que ia dar luz ontem também. Ontem, pelo menos, nasceram 5 crianças.
Vamos colocar por baixo 100 crianças no mês, 100 crianças por mês, na média. na média. Bastante, hein? Então, e a nossa Santa Casa é modelo. Veio um deputado federal, estadual, que já nos mandou 3 emendas. E ele veio aí e convidei ele para ver a melhoria da Santa Casa. E ele foi na nossa reunião, tomou um café, e falou, olha, eu gostaria de saber o que vocês fizeram. Ele é da Polícia Federal. Tá. Polícia Federal. Ele falou, eu gostaria de saber o que vocês fizeram com o dinheiro da emenda. A lista está aqui, Claro. deputado. Está aqui. Ele olhou, nossa, a lista é bonita, não? Mas eu quero ver pessoalmente. Ele está certo. Lógico, ele mandou dinheiro, ele quer ver se você chegou na ponta. Daí saí com ele e fui mostrando. Né? E parei num quarto e mostrei para ele tudo, um quarto lindo, maravilhoso, com ar, televisão, geladeira, poltrona, camas modernas, cortinas. Né? Daí ele falou, escuta, aqui até aqui tudo bem, você está me mostrando o particular, mas eu quero ver o SUS. Falei, doutor, o senhor está no SUS. Aqui é SUS. Não, não é possível. Isso aqui é SUS? Falei, isso aqui é o SUS. Com o seu dinheiro eu deixei o SUS assim. Mande mais emenda que vai ser tudo assim. Então, ele falou, não acredito que aqui é SUS. Cara. Não existe SUS assim. Falei, aqui em Tietê o SUS é assim. Daí ele sentou na poltrona e falou, que poltrona chique, é para o pai, para o acompanhante, né? Falei, eu comprei, está na sua lista aí, com o seu dinheiro. Daí ele chamou o fotógrafo que acompanha ele na política dele, né? Tira uma fotografia minha aqui na poltrona e nessas camas, eu quero mostrar tudo, a nossa emenda parlamentar, como foi usada aqui em Tietê. E ele falou, nunca vi um dinheiro público tão bem aplicado como aqui. O dinheiro que a gente manda chega na ponta. Que legal. E chega na ponta. Que então, legal. por exemplo, algumas cidades que a gente visita, fala assim, escuta, os deputados não pedem 10% da emenda. Para mim nunca pediram. Eu acho que ele olha para você, ele fala, com esse cara não vai ter chance. Então, nunca me pediram, não é 10%, nem 1%. A gente usa 100%. E uma informação, vou passar para você aqui, que a cidade não tem ideia disso. Uma deputada de Itapetininga, Simone Marqueto, nos beneficiou, que nós fomos lá conversar com ela, e beneficiou com R$1 milhão. E esse 1 milhão nos ajudou muito na construção do prédio novo. Né? Até mandei fazer uma placa bonita para ela lá. E só que terminou o prédio, inauguramos o prédio, e sobraram 83 mil do 1 milhão. E eu só posso, aquele dinheiro é carimbado, é para construir aquele prédio. Eu não posso falar, agora eu vou começar a pôr geladeira melhor, cama melhor. Não posso. Não posso comprar ultrassom para maternidade, não posso. Eu peguei, devolvi o dinheiro para o governo federal. Você é maluco? Não, não sou maluco. É assim que funciona. Lógico. Devolvi isso aí. Tem um outro deputado que devolvi ontem, 36 mil, sobrou dinheiro, porque o dinheiro dele, nós, como eu falei, estica o dinheiro. Foi muito bem aplicado, economizamos o máximo e deu para fazer o propósito. Mas isso a gente ganha credibilidade. Exatamente. É o que nós estávamos falando. Com a postura, posicionamento. Mexer com gente correta é outra coisa, né? Paulo, vamos avançar um pouquinho. Nós vamos estar caminhando quase para o final do nosso programa. Quais são os planos que a Santa Casa tem para o futuro? Ótimo. Nós chegamos hoje no fim da primeira etapa. Temos mais 3 da Fiorentina. Qual é o próximo passo? Nós compramos o terreno ao lado da Santa Casa, onde tem um estacionamento, deixamos bonitinho, era mato ali, deixamos bonito, e liberei temporariamente para o estacionamento dos funcionários. Esse prédio que era antigo pronto-socorro, nós vamos derrubar. E junto com aquele estacionamento, aquele terreno ao lado, nós vamos fazer um prédio de 4 andares, que tem no subsolo estacionamento, no térreo imagens e recepção, imagem que eu digo é com ressonância e tudo o que precisa. E em cima disso, o que nós vamos fazer? Em cima disso, igual pensou grande o juiz de direito, Candido de Camargo, Luiz Antunes e os amigos dele naquela época, nós pensamos grande também. Nós vamos pôr um heliponto. Heliponto. Então está lá, um paciente, o médico falou, olha, ele tem, em meia hora tem que estar no Einstein, um exemplo.
Então o helicóptero vem, pega e leva. Se for de ambulância, fica na Castelo. Então, ele ponta. Para que a região toda saiba que aqui em Tietê tem esse recurso e tenha alta complexidade. Modernidade. Né? Então, hoje nós somos baixa e média complexidade. Qual é a nossa meta? Alta complexidade. Agora nós só vamos atrás do hospital de alta complexidade para aprender com ele. Nós não vamos mais em baixa, média, já passou. Estamos na frente. Então nós estamos seguindo a alta complexidade. Então, esse é o próximo passo. E depois desse passo? Então, esse aí é o segundo. Daí eu tenho outro, que é uma reforma interna dentro da Santa Casa, onde hoje é o centro cirúrgico. Nós vamos reorganizar a Santa Casa e essa área do centro cirúrgico vai passar a receber estoque e outras áreas da Santa Casa que hoje ocupam um espaço importante para nós vamos passar para lá. E depois a última etapa, onde hoje tem era estacionamento dos médicos na parte interna, devido às obras, hoje não dá para estacionar mais lá dentro. Então ficou uma área vazia lá dentro. Vai ser um prédio de 2 andares, cheio de apartamentos. Nós vamos aumentar muito os apartamentos para internação de pacientes lá na Santa Casa. Essa área vai ser muito útil. Então, esse é o nosso plano para os próximos 10 anos. É isso aí. Então, isso aí está projetado para 10 anos. Para 10 anos e já estamos atrás dos recursos. Então, tem amigos deputados que vão nos levar atrás, na frente do governador, com o projeto, para ele fazer o encaminhamento, porque ele está focando muito na saúde aqui no interior. Sim. O governador está fazendo muito isso aí. Acabou de inaugurar um hospital em Olímpia, que é uma cidade um pouquinho maior que Tietê. Um hospital maravilhoso lá. Então, a esposa dele esteve aqui. Eu falei com ela, entreguei para ela o projeto do hospital, e ela falou, vou entregar para ele hoje à noite. Falei, então, pode entregar para ele vendo, mas nós vamos pessoalmente também. Então, tem alguns deputados que são amigos dele, que vão nos levar lá. Então, porque não tem. Esse prédio vai custar 42 milhões de reais. Então, preciso de... Paulo, e a ala antiga da Santa Casa, ela vai ficar em pé? Vai ficar em pé. Ela vai sofrer uma reforma, mas estruturalmente ela vai ser preservada. Aquela ala, ela é abençoada, ela foi feita que não tem um ferro, não tem uma grama de concreto, não tem nada. Exatamente o que é aqui. E não tem trinca nenhuma. Não tem trinca, não tem rachadura, nada. Não tem afundamento, não tem... É só questão de ir fazendo manutenção. Cuidando bem dela, ela vai durar... Tirando a umidade, né? Então essa parte antiga vai continuar. Olha, eu falo assim, voltando no tempo e a mente visionária desses cidadãos que dedicaram, que tiveram a lucidez de plantar a Santa Casa, né? Porque com tanta carência que tem o nosso país administrativa, o Brasil extremamente rico, mas do mesmo jeito extremamente pobre, e com tanto recurso que a gente tem aqui natural, ainda a gente passa, como você falou, né? Nós estamos 100 anos atrasados da China, Sim. Com toda a dificuldade que eles têm lá. E quando nós vivemos a realidade de uma cidade pequena, bem localizada, não há dúvida, uma cidade que tem recurso até, mas tem uma operação que ela poderia ou não dar certo. Felizmente, quando caiu na gestão de vocês, da equipe sua, e os outros também que colaboraram, né? Vocês conseguiram fazer com que a Santa Casa saísse da UTI e tivesse hoje prosperando. Então é uma bênção, é uma glória para todos, não só de Tietê, mas para toda a região. Merece ter o apoio, a população reconhece, o Executivo e o Legislativo também validam isso e reconhecem o trabalho que é feito, e a perspectiva é que ela realmente, daqui 10 anos, vocês estejam com esse projeto finalizado e em operação.
E para a gente que mora aqui e que viaja e que conhece outros lugares, eu falo para as pessoas. Eu moro numa cidade que ela é abençoada pelo tanto que ela oferece. E quem reclama, e que não são poucos, muita gente reclama de Tietê. Eu falo para eles assim, viu? Não precisa ir longe, vai viajar um pouco. Vai visitar as cidades aí que você acha. Vocês vão ver o tanto de problema que existe. E o brasileiro tem um erro muito grande, porque ele não sabe o que é crise. O brasileiro não sabe o que é crise. Se você for lá para o norte e nordeste, lá, tem países que viver no nordeste, no agreste nordestino, é um paraíso em vista do que esses caras estão aí fora vivendo. Eu viajei para a África, eu vi isso aí, vi a Índia. É isso aí. Então as pessoas, às vezes, elas criticam sem ter o domínio da realidade, sem ter efetivamente a veracidade. E só para complementar isso, que depois eu quero que você, como eu te falei, nós estamos caminhando para o final do programa. Estava conversando com o nosso amigo Guto Palladini, Guto e Sidney Palladini, e ele comentou uma coisa que tinha um amigo dele que falava a respeito de... Ele era de fora, viajava muito, e por conta disso ele estava acumulando experiência, né? Então o pessoal reclamando, normalmente reclamando do Brasil, e ele também convivia aqui, mas convivia fora. E aí ele fez exatamente esse comentário. Vocês acham que o Brasil é ruim? Vocês não conhecem que lá fora como é pior. Então se contente e comemore de viver onde vocês vivem. Que aqui com tudo que vocês acham que é difícil, tem sol, tem alimento, tem água, não tem guerra, não tem furacão, não tem nada. Em contrapartida, você pega países que são muito ricos e tem todo esse tipo de dificuldade que a gente falou e até muito mais. E nós somos privilegiados porque, além de estar nesse país, nós estamos num estado que é maravilhoso, que isso aqui é um país europeu. São Paulo é um país europeu. Sim. E nós moramos numa cidade que é abençoada. Entende? Isso aqui é uma bolha, uma coisa fantástica. Tietê é muito bom. A região é boa. Sabe, Paulo, eu costumo falar assim, que a população, via de regra, é muito mal acostumada. A população que está aqui é muito mimizenta, chora muito, reclama muito. Por quê? Porque está acostumado a ter tudo na boca, ter tudo fácil, ter o serviço que está fazendo. O cara tem mato na calçada, ele não quer baixar e tirar o mato, ele quer que o servidor público vá lá e tire. Fim do mundo. Ele reclama que a calçada, que a rua dele está suja, mas ele não tem esse lado voluntariado. Não, peraí, eu vou fazer. Eu estou aqui com galho, com sujeira, eu estou com... Viu? Dedica um pouco do seu tempo. Como você faz? Como a sua equipe faz? Olha, eu trabalho para mim, mas eu dou um pouco do meu tempo para prestar serviço para a população. Então, por isso que eu vivo batendo nisso. O voluntariado, ele deve ser uma cultura, uma disciplina implementada nas escolas para que as crianças aprendam isso. E aí você consegue cortar e ver que o cidadão ele pode colaborar para melhorar a própria vida dele e da comunidade. Como você faz, como a sua equipe faz. Um exemplo maravilhoso que tivemos agora no final do ano, um amigo nosso que de Tietê estava completando 80 anos. E a festa de 80 anos foi num hotel em São Paulo, 300 convidados. E ele pediu para que todos que fossem na festa dele fizessem um Pix para a Santa Casa. Olha que legal. Ele falou, ninguém me dê presente, mandem para a Santa Casa. Então abrimos lá uma conta especial, o Pix estava direitinho, então veio uma grande verba para nos ajudar. Esse tipo de exemplo, que aproveita o seu programa, para que mais pessoas façam uma boda de prata, boda de ouro, um aniversário, uma data especial, fazer isso aí. Não queira receber o presente, manda fazer um Pix para a Santa Casa, que com esse dinheiro nós compramos equipamentos e melhoramos o atendimento, a saúde para a população. E que às vezes até o próprio cara que doou um dia ele pode precisar.
vou dar se me permite, um exemplo. Claro, lógico. Eu fui numa empresa tratar de um assunto meu de trabalho, um frete e tal. E o dono da empresa falou, eu estou achando estranho, hoje você não pediu nada para a Santa Casa? Eu falei, foi bom você falar. Eu vou precisar, eu tenho que comprar um desfibrilador. O que é isso aí? Eu falei, aquele aparelho que dá choque no peito para ressuscitar as pessoas, parada cardíaca e tal. Quanto custa? Na época lá, sei lá, 1.000, 4.000, 2.000, né? Ele falou, compre e mande a conta aqui que eu pago. Olha que legal. Pronto. E eu saí de lá com o meu assunto profissional resolvido e um desfibrilador. Compramos o desfibrilador. Cara, você não acredita. Quem que inaugurou o desfibrilador? Puta, Foi ele mesmo. verdade. Ele teve, empresário daqui de Tietê, viu? Nossa Ele Senhora. teve uma parada, levaram lá, a gente com o Nossa aparelho Senhora. novinho, crau nele, Nossa e ressuscitamos Senhora, ele. cara, olha que bênção, meu. Eu falei, nunca negue nada para mim, hein? Nunca negue, hein? Nunca negue, nunca negue. Poxa vida, que coisa é isso, hein? É. E são inúmeras histórias que você deve ter, o registro da Santa Casa, o livro da Santa Casa, quer dizer, cada coisa que aconteceu lá. Eu tenho história, passei por lá, fui atendido desde moleque, ainda sou cliente da Santa Casa, toda a família, então nós temos um carinho muito grande. Então eu peço que as pessoas que têm que fazer procedimentos, pequenas cirurgias, exames, então não precisa procurar outra cidade. Vão na nossa Santa Casa. Hoje ela está preparada, equipada para atender. Então, quanto mais hóspedes tiver no meu hotel, vamos chamar de hotel, ajuda a Santa Casa. Então vamos lá, em vez de ir para fora. O que aconteceu? Nós tínhamos aqui por mês uma arrecadação de convênio em torno de 180, 200 mil. Depois foi melhorando a credibilidade que o doutor Alvo mostrou a chave para nós. Foi melhorando. Subiu para 300, 400, 500. Agora chegou em 800. Olha só. Você entendeu? O que significa isso? São pessoas que iam para fora, não vão mais, estão ficando aqui. Eu convido todos que façam isso também. Venham para Tietê. Nós estamos preparados para receber. Tecnicamente, com bastante médico, né? E equipamento. Então, nos ajude em vez de ir ajudar outras cidades. E também é importante a gente falar. A nossa vida é feita de vitórias e derrotas, virtudes e defeitos, sim e não, gratidão e perdão, e todas essas coisas. E uma Santa Casa, com a complexidade que tem, com aquela variabilidade de situações que existem, é evidente que nós temos que entender que às vezes pode acontecer algum desvio, alguma conduta que não seja agradável, pelo momento que o paciente está, que a família está, tudo. Mas nós estamos vendo aqui, nesse curto período de tempo, quanto que o Paulo contou para a gente que nós evoluímos. Quanto que eles investiram. Caramba, gente, são 3 milhões de reais no mês. São 36 milhões no ano. É um prêmio de Mega Sena. E tudo isso focado numa equipe com 200 e poucas pessoas, com 60 médicos, um conjunto de máquinas e equipamentos e sistemas que estão tudo atrelado e que muitas vezes pode dar uma falha. Então, volto a falar para vocês, reflitam, aquele cara que pensa e fala, Santa Casa, não sei o quê, viu, reflita, o bom senso sempre tem que prevalecer. Reflita o que nós temos aqui e o que existe em outros locais. Reflita na nossa cidade, na condição, o que a cidade oferece para nós e focando principalmente na nossa Santa Casa e o que ela oferece. Lembra de onde você veio, do local onde você veio, onde você morava, como era e como você está hoje aqui. E eu tenho certeza que o bom senso vai fazer com que, ao invés de criticar, você apoie, incentive e um pouco mais além.
vá prestar um voluntariado, Por exemplo, vá ajudar. como ajudar? Fala, como que eu posso ajudar? Não é simples. Você passe para a Santa Casa, colete aí com seus amigos notas fiscais e me leve as notas fiscais. Nós temos um funcionário o dia inteiro, uma mocinha, fazendo uma leitura com código de barra da nota fiscal. Isso é um recurso importante para a Santa Casa. É, Então, uma forma de ajudar a Santa Casa é nos dar nota fiscal. Tudo que você comprar, dá nota fiscal para a gente, que nós fazemos recurso com a Santa Casa. aí você capta uma parte Uma desse parte. Então, dá em e média entra no aí- caixa da Santa Casa. Entra, Olha que legal. no mínimo 4, 5 mil por mês. Olha que legal, gente. Olha só, não Dá precisa 50 mil por ano. nem suar a camisa isso aí. Eu não sabia disso, eu não sabia disso. Quer dizer, esse é o serviço que nós podemos retribuir para a sociedade, que a gente tanto fala aqui. Como é que nós podemos ajudar? Não precisa, você não pode carregar peso, eu não posso. Está aqui, o Paulo está falando. Então, vamos refletir melhor antes da gente criticar ou reclamar e saber que se acha que está ruim, tem milhões de pessoas que gostariam de estar no seu lugar, nesse momento, nesse local e nessa hora. Você acha que está ruim? Tem um monte de milionário que não pode beber uma Coca-Cola que você vai beber. Tem um monte de gente que gostaria de comer um torresmo, uma feijoada, uma polenta e não pode. Tem gente que adoraria poder ter uma Santa Casa como a gente para poder sanar a sua doença. Então não reclama, agradece. Quanto mais se agradece, mais coisa boa vem na sua vida. O caso que ele falou, o cara deu uma grana para comprar um desfibrilador, ele recebeu a bênção de ser atendido pela máquina que ele pagou. Primeira vez que usou a máquina. Não tem, se existe Deus, se existe a providência divina, olha que história aqui, verdadeira. Uhum. Entendeu? Então, nós temos que confiar, saber que Deus existe, Jesus Cristo existe, e nós estamos aqui como professor e como aluno. Uma hora se aprende, outra hora se ensina, mas a Terra é uma grande escola. E todo dia nós temos uma lição, toda hora. Então, nós vamos com bom senso para a gente poder ajudar mais e criticar menos. Estou errado no que eu falei, Paulo? Certíssimo, assino embaixo. Nós vamos estar finalizando o programa. Vou pedir que o Paulo faça aí, fica com a palavra totalmente livre para você se comunicar para o público. E mais uma vez, lembrando, aqui está sempre aberto para a Santa Casa, para o que precisar. Eu agradeço, Jorge, e convido toda a nossa sociedade que venha visitar a Santa Casa, para saber onde ela está hoje, aonde ela vai chegar, as coisas que eu contei que não vão chegar. Isso aí está tudo documentado, com projetos, e os equipamentos novos que nós temos lá dentro. Vocês vão se surpreender. Vocês não sabem como que está essa Santa Casa hoje. Os quartos que tem hoje na Santa Casa, eu já tive internado no Einstein, fiquei 11 dias no Einstein. É melhor que o quarto do Einstein. Vocês vão ver a qualidade que tá se investindo lá dentro. Semi-UTI neonatal, que não tinha, hoje tem. Uma criança nascer com algum problema, nós temos como atender de imediato. Antes tinha que correr atrás de outros hospitais. Então nós temos uma pediatria com uma equipe maravilhosa que vem de Botucatu, são doutores, autores de livro. As médicas são professoras da Universidade de Botucatu, que vêm trabalhar aqui. É a melhor equipe que tem de pediatria por aqui na região, é a nossa. Então, sempre pode ter uma falha, é verdade. Pode ter uma falha, um funcionário realidade. comete uma falha, atende mal uma pessoa, mas para isso tem lá na Santa Casa, em todo lugar, uma fichinha para a pessoa escrever, preencher, colocar na caixinha. Aquela caixinha está fechada com cadeado que só nós temos a chave, e nós vamos ler aquilo lá e vamos tomar providência. Então, nós estamos atrás de melhoria contínua, é o Kaizen, é a lapidação diária. Acreditem, vão visitar e nos ajudem. Eu quero que a população de Tietê tenha orgulho da Santa Casa de Tietê. Orgulho.
Aquilo que o doutor Álvaro falava de credibilidade, vocês tenham certeza que nós estamos lutando para trazer para Tietê, a credibilidade. E cada dia ela está mais próxima da gente. Agora, a partir deste mês, que nós terminamos uma obra grande de 6,5 milhões, nós continuamos obras pequenas, estamos fazendo, nós vamos agora focar muito na humanização do atendimento. Vai custar dinheiro, porque é treinamento com gente especializada para isso aí. Mas nossa equipe vai ser totalmente retreinada. E quem não remar na nossa direção vai estar fora do barco. E só vai ficar gente lá que fale a nossa língua. Qual que é a nossa língua? É atender bem, principalmente o mais humilde, o mais carente. Ele tem que ser muito bem atendido lá. Então, tudo que nós estamos fazendo é para ele. Então, pessoal, obrigado por acompanhar o programa, por ter a paciência de nos ouvir, né? E fiquem à vontade para ir visitar a Santa Casa. Nós estamos à disposição de todos. Olha, vou deixar registrado aqui, falando do lado pessoal agora. Quando você tiver um problema, quando você acha que você está descontente com a vida, quando você acha que o mundo está sendo ingrato com você, quando você acha que sua vida não está dando certo, não vai atrás de remédio. Vá visitar um hospital. Vá visitar uma Santa Casa. Você vai sair de lá, você vai sair agradecendo pela vida que você tem. Porque não é fácil para quem está na cama e para quem está atendendo os pacientes. Não é brincadeira. É um assunto muito sério, mexe com emoção, mexe com sentimento, mexe com o espiritual. E aí você vai olhar para a sua vida, você está, estou deprimido, estou triste, estou raivoso, estou irado. Cara, vai para um hospital, vai na Santa Casa, faz o que o Paulo falou, vai fazer uma visita lá. Muitas vezes você vai levar uma bofetada na cara para falar assim, por que eu estou reclamando da minha vida, hein? Pô, toma vergonha na cara, meu. Olha quanta gente que está aqui, está batalhando, lutando, e está animado, e está incentivado. O pessoal trata bem. Eu tive lá, tive com a minha tia lá, ficou internada, minha mãe ficou internada, o meu irmão foi lá, o meu pai foi lá. E uma coisa que o Paulo falou, todos os momentos de dificuldade, mas você percebia que o pessoal que estava lá estava procurando, se esforçando para atender bem. O cara tem pepino na casa dele, o cara tem problema na casa dele, mas eles estão lá procurando tratar a gente da melhor maneira possível. Não é só remédio que cura, não é só equipamento que cura. Carinho cura muito, perdão cura, gratidão cura, bom humor cura. Então, o que o Paulo está falando aqui é muito importante. Você pode pegar o melhor equipamento, essa máquina alemã, mas se você tiver uma pessoa mal-humorada, grossa, negativa, não vai dar certo. Então eu só queria não esquecer de uma coisa que você falou no início do programa, que eu ia falar, e eu quero falar para todos que estão assistindo o programa. Como eu sou da área texto, eu vou falar aquela frase minha, que nenhum tecido é feito de apenas um fio. Para fazer um tecido tem que ter muitos fios. Então eu convido vocês para ser um fio do nosso tecido. E venham nos ajudar a tecer esse tecido, que é a Santa Casa cada dia melhor. Então venham ser um fio da nossa Santa Casa. Bacana. Paulo, queria deixar registrado aqui, muito legal a participação sua. O trabalho seu é digno de agradecimento, de felicitação, de parabéns, de honra de Tietê ter uma pessoa como você, a Santa Casa ter uma pessoa, a gente poder depositar nas suas mãos esse empenho, essa determinação, essa seriedade, como você conduz a Santa Casa. Então eu queria que você saísse daqui com o agradecimento não só meu, mas sendo
portador do agradecimento da comunidade de Tietê e da região aqui, que se serve da Santa Casa. Eu transmito esse agradecimento para toda a equipe que trabalha junto. Perfeito. Os meus irmãos, nós somos em 100 irmãos, Tá. da diretoria são 6, depois tem outros grupos da diretoria, né? Todos eles importantíssimos, que é uma somatória, ninguém faz nada sozinho lá dentro. Sim, sim. Né? E principalmente as diretorias que nos antecederam, Sim. desde o último, penúltimo, Até o primeiro. até o juiz de direito. Lá. Exatamente. Então, Principalmente Cantilho de Camargo. é um motivo, que é um momento que a gente faz aqui, e você concorda, eu tenho certeza, que a gente tem que ser muito grato aos nossos antepassados, pois sem eles a gente não estaria aqui. Então, eu faço questão de deixar registrado, como o Paulo falou, nosso agradecimento solene e honrado a todas as pessoas que de maneira direta ou indireta colaboraram para a gente ter a nossa Santa Casa de pé e funcionando cada vez melhor. Fica registrado aqui com muita honra e com muita emoção o eterno agradecimento a todos os cidadãos e irmãos daqui da nossa comunidade. A forma que eu tenho de colaborar com vocês, Paulo, é exatamente tendo esse espaço que a gente pode estar deixando à disposição. Quem não viu, pode ver, a qualquer momento vai estar. Nós não temos corte, porque eu acho que é um material tão rico que você vai penalizar e ser injusto se você cortar a entrevista. Vale a pena e eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes para estar relatando essa trajetória desse projetão aí de vocês. Cada inauguração eu vou te convidar para ir. Vamos estar lá. Fazer muitas. Hein? Vamos estar lá. Pessoal, estamos terminando então, aproveitando, desejando mais uma vez um feliz 2026 para você, para sua família, para a nossa cidade, para o nosso país tão querido, tão poderoso como é o Brasil, tão abençoado como é o Brasil. Que Deus continue nos iluminando, nos protegendo e nos abençoando com essas dádivas que esse país maravilhoso tem. Semana que vem nós temos um outro Pod Livre, esperamos contar com a presença de vocês. Paulo, mais uma vez, parabéns para você, para toda a equipe sua, e que Deus dê muita saúde e muito tempo para vocês estarem aí tocando esse baita desse transatlântico que é a Santa Casa nossa. Eu agradeço e peço a Deus que nos dê saúde para continuar por muito tempo. Sim, isso aí. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, então, e a gente se vê semana que vem. Obrigado à produção aí pela atenção conosco também. Boa.